nossa campanha de oração. Nossa campanha que tem como tema, quem lembra? Orando para entrar no céu. Isso mesmo, baseado lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 9, quando Jesus ensina seus discípulos a orar, que ele diz, portanto, vós orareis assim, né? E nós também estamos aqui para aprender sobre oração, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre o tempo e a vontade de Deus, tá? Aí nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é soberana e Jesus nos ensina aqui que nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus. E aí, para falar sobre a vontade de Deus, eu chamei o meu amigo Fake. Quem lembra do Fake? Dá um oi pro pessoal, Fake. Dá um sorriso, Fake. O Fake. Gente, ó, fica quietinho aí, Fake, que eu vou contar pra eles. Vocês sabem por que o nome dele é Fake? Porque o Fake, ele sofre muito bullying na escola. Os coleguinhas cantam assim, ó, Fake, Fake, Fake dói. Tadinho do Fake. É legal fazer bullying com colega, gente? Não é, é feio. Fazer bullying é pecado. E o Fake tá muito triste hoje, né, Fake? Por que você tá triste, Fake? Conta pros coleguinhas. Quer falar não, Fake? Ele é tímido também, sabe, gente? Ele já sofreu tanto bullying que ele fica assim, sempre no cantinho, sempre escondidinho. Fala com o pessoal, Fake. Sabe o que aconteceu, gente? Eu vou contar pra vocês. Pode falar, Fake? Então tá. Você vai ficar quietinho aí? Então tá bom. O Fake, ele chegou da escola e tinha um bolo de chocolate na geladeira. Ele queria comer o bolo, mas a mamãe do Fake não deixou. Por que a mãe não deixou você comer o bolo, Fake? Ela falou? Fala comigo, Fake. Ele tá bravo porque a mamãe dele não deixou ele comer o bolo. Mas o pior que isso, sabe o que aconteceu? O Fake me contou que a mamãe dele deixou os dois irmãos, não, deixou um irmão comer o bolo e o outro ela falou que estava pensando ainda. Não foi isso, Fake? Então, aí ele tá bravo porque a mãe não deixou, só ele que recebeu um não da mãe, que não podia comer o bolo. Mas aí eu fui perguntar pra mamãe dele, tá, Fake? Agora eu vou te explicar por que sua mãe não deixou você comer o bolo. Porque o Fake, se ele comer qualquer coisa antes do almoço, ele não come depois. Aí a mamãe dele não podia deixar ele comer o bolo, porque já estava na hora do almoço, né? E o outro irmão que a mãe deixou comer o bolo, sabe por que ela deixou? Porque ele tinha vindo da aula de educação física e já é um adolescente, tem uma fome de leão. A mãe sabia que se ele comesse o bolo não ia atrapalhar o almoço. Agora o outro, a mamãe tá lá olhando para ver se ele comeu o lanche todinho da escola, porque se ele tiver comido, né, aí ele não vai poder comer o bolo. Mas tem uma série de situações e a mãe também tem que deixar ele um pouquinho pensando, refletindo, porque no dia anterior ele foi lá na geladeira e pegou bem um pedaço do bolo. Então a mamãe tá dando um gelo nele primeiro, para ele aprender a ficar mais comportado, entendeu? Então assim, enquanto ele está esperando, ele está refletindo. Mas depois a mamãe vai ver se dá a resposta para ele ainda, se pode ou se não pode. Mas o Fake, a mãe já sabe que não pode, né? Então, assim, ela já deu a resposta de imediato, porque ele ainda é pequeno. Se ele comer o bolo, ele não vai almoçar. Foi por isso, então, tia Denise, que mamãe não deixou comer o bolo? Foi por isso sim, Fake. Sabe por quê? A nossa mãe sabe o que é melhor para nós, o nosso pai. E do mesmo jeito, Fake, é o nosso papai do céu. É verdade? É sim. Você sabia, Fake, que nem sempre papai do céu faz a nossa vontade? Ué, mas na Bíblia não diz que o que a gente pedir em oração nós receberemos?
receberemos. Mas não é bem assim não, tá, Pedro, ou fake? Lá em 1 Pedro, ele fala que tudo que pedimos em oração, segundo a sua vontade, ele vai fazer. Ih, tá complicando, hein? Não tá complicando não, fake. Eu vou explicar direitinho. Sabe por quê? Na Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então me explica melhor essa história. Tá bom. Você senta aí no cantinho que a tia vai explicar, tá bom, fake? Fica quietinho aqui, ó. Vocês viram, crianças? 3 situações diferentes na mesma casa. O fake, a mãe não deixou comer o bolo. O outro irmão ela mandou esperar. E o mais velho adolescente ela falou que podia comer, porque não ia fazer diferença. E assim também somos nós com o nosso Deus. Ele, ó, pode nos dar 3 respostas, 3 tipos de resposta. Ó, o não, o espere e o sim. E quando Deus fala não pra gente, é triste, né? Pensa bem, você recebeu um não. Quem gosta de receber um não? Ninguém gosta. Olha só como fica o rosto da gente quando a gente recebe um não. Mas pode fazer bico quando Deus fala não? Não pode fazer bico. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos mimados. E às vezes, como nós somos bem mimados e protegidos pelos nossos pais, nós achamos que Deus também vai mimar a gente. Mas não, a vontade dele é soberana. E até quando ele fala não pra gente, é pro nosso bem. Entenderam, crianças? Mas às vezes o Senhor fala espera. E a espera eu acho que é pior do que o não ainda, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Quando o Senhor fala espera, é porque a gente ainda não está preparado para receber aquela bênção naquele momento. Aí ele fala, espera só um pouquinho. Mas quando o Senhor falou sim, aí é bom, né? Ó o sorriso, ó o tamanho do sorriso, a gente fica feliz. Porque é bom a gente receber o sim do Senhor. E aí, qual é uma dica muito importante nessa etapa aqui desse semáforo de oração? É a gente aprender a orar segundo o que Jesus nos ensinou. Quando a gente pede, ó, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, quando a gente aprende isso, a gente vai pedindo ao Senhor para ele nos fazer a vontade dele e para ele colocar no nosso coração o desejo de fazer a vontade dele, para ele colocar no nosso coração os sonhos dele. E aí ele vai tirando a nossa vontade, e aí a vontade do Senhor já não passa a ser um peso, a ser uma coisa difícil. A gente tem que pedir para ele alinhar a nossa vontade, a vontade dele com a nossa, para ele tirar a nossa e a dele ser a nossa, entendeu? Quando a vontade dele, ele arranca a nossa. Aí a gente pede, coloca a sua vontade no meu coração. Aí o que eu vou querer como vontade é a vontade dele. Aí não vai ter esse choque de querer fazer outra coisa diferente da vontade de Deus. Porque sempre que nós fazemos a vontade de Deus, nós somos felizes, nós somos plenos, porque a gente está fazendo o que a gente foi chamado para fazer por Deus. E isso é muito importante. E às vezes também, quando a gente está nesse processo do tempo de espera, a gente não quer, né? Ó, o tempo vai correndo. E aí, a gente vai... a gente tem que esperar. E esperar não é legal, né? Como a tia já falou. E a gente vai esperando, esperando, passa um pouquinho, ó. Aí a gente não quer esperar mais. Aí o tempo parece que não corre mais. Olha lá, parou. Tá vendo? E às vezes pensa que demora e que nunca vai chegar. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo, né? Às vezes, como a tia já falou, tem criança que é mimada, tem gente que o pai sempre faz todas as vontades. Então, não sabe esperar o tempo de Deus. Mas se o Senhor antecipar o que a gente deveria esperar um pouquinho para receber, quando chega, sabe quando a gente ganha aquele monte de presente, ou ganha um presente todo dia, que aí você brinca um pouquinho só com aquele presente e depois descarta? É isso que acontece com a nossa bênção quando a gente não passa pelo processo da espera, quando
De vez em quando a gente não recebe um não de Deus. A gente tem que aprender a fazer as coisas no tempo e na vontade de Deus, tá? E mesmo a gente orando, às vezes, né? Às vezes não vem a resposta do jeitinho que a gente queria. Porque se você está orando e a resposta foi o contrário do que você pediu, é porque não era da vontade de Deus. Então você tem que sempre lembrar de pedir ao Senhor: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, crianças? Então nós vamos passar a pedir ao Senhor que faça a vontade dele e que nos ensine a entender o seu tempo e a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de entender que o tempo e a vontade pertencem ao Senhor e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude, Papai do Céu, a sempre buscar a sua vontade e não a nossa. Nos ensine a entender o seu tempo, a aceitar e a esperar. Nos ajude a honrar o teu bom nome. É o que nós te pedimos nesse dia e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém?